Aí galera, tranquilo, na boa, inspirado pela conversa que eu tive com a minha irmã, a Karen Bernardi, PhD em neurociências, minha irmã mais nova, que eu me orgulho tanto, né? Uma conversa sobre política. E depois da nossa conversa, eu fiquei sentindo que alguma coisa não estava batendo. Por que a gente não estava se entendendo, né? Apesar da harmonia, enfim, do carinho, não havia alguma coisa não fechava. E então no caminho eu me dei conta que talvez não fechasse era o conceito de política. Provavelmente, quando eu usava a palavra política, eu tinha uma representação X, e a minha irmã, ao usar a expressão política, tinha uma representação aproximadamente X. Então, parecia que falávamos da mesma coisa, mas havia ali algumas discrepâncias que nem eu nem ela percebemos. Então me deu vontade de falar, dividir com vocês o conceito de política. O que é política? Não pretendo fazer uma digressão histórica, né? Mas dizer já contemporaneamente o que é política. De qualquer sorte, podemos dizer que política vem... vamos pensar na palavra. Política vem de polis e de politeia. Polis, cidade, politeia, né? É a capacidade de discutir os problemas da polis, da cidade, do estado. Então, os problemas que as pessoas convivendo num espaço geográfico precisam resolver. Então, se reúnem em assembleias, enfim, e discutem esses problemas. Portanto, já a palavra nos indica que é a resolução de problemas entre pessoas que necessariamente convivem em um espaço, né? Portanto, vamos pensar aqui no Brasil, no estado, na cidade. Por contraposição, eu posso imaginar um lugar onde não há política. Por exemplo, uma ilha abandonada, né? Onde um sujeito está lá, ele tem poder, por exemplo, de serrar uma árvore, derrubar uma árvore, mas não há uma contraposição, porque a árvore não se revolta. Ele está sozinho lá, não há argumentos. Portanto, entre o pensar e o agir, está apenas a vontade. E não há uma coisa importante, que é a linguagem. Como assim, se aquele ser humano fala? Sim, mas a árvore não fala. Então, não há questão da linguagem. Por mais que esse cidadão, ele nem sei se posso chamar de cidadão numa ilha, esta pessoa reflita consigo mesmo se é interessante ou não derrubar uma árvore, não há contraposição, não há argumentação, não há uma fala, só uma fala interna, mas não há uma fala externa, portanto, não há que se falar de política. Porque a política na cidade, sai da ilha, né? A política na cidade é como se fosse a água e nós fôssemos o peixinho de um aquário. A política está em todos os lugares. Eu posso até negar. Posso imaginar um peixinho negando a água, mas ele, ao negar a água, continua nadando na água, apesar de negá-la. E os outros peixinhos, observando este peixe que nega a água, vão nadar, refletir, pensar sobre a qualidade da água, pensar sobre a correnteza e vão fazer coisas que vão englobar a vida do peixinho que nega a água, e ele talvez nem perceba que várias decisões foram tomadas apesar dele, porque a água está em todos os lugares, ou a política, e alguém há de se preocupar com ela e agir em nome dela. Por quê? Pelo simples fato de que vivemos juntos. Podemos também dizer que política é a administração do poder. Porque se nós estamos em uma sociedade, existem poderes. Vamos imaginar que não há
ninguém sem nenhum tipo de poder. Eu tenho o poder da argumentação, eu posso ter o poder da beleza, eu posso ter o poder econômico, eu posso ter o poder dado pela lei de me manter vivo. Eu posso imaginar até uma pessoa super humilde que mora embaixo da ponte, né? Ela está ali porque o Estado está ignorando que a lei a empodera a ponto dela poder exigir um lugar para viver, né? Mas então é um poder ignorado, mas ela aí, em tese, ela tem esse poder. Então, este poder não se refere somente à força física, nem pode se referir somente à força física, e no caso da política seria o pior degrau da existência da política, administrar o poder da força física, apesar de que o Estado tem esse poder e só ele tem de exercer a força bruta, né? Apesar de que de forma justificada e legal. Portanto, a política é conversar sobre o poder que todas as pessoas têm, todas as possibilidades que as pessoas têm de exercer a sua existência, portanto, agindo sobre a existência do outro. Então, isso são poderes que as pessoas têm, toda pessoa tem, e o Estado também tem. Evidentemente que todos tendo poder, todos são legítimos para exercer esse poder. Portanto, há conflitos, é normal, é previsível, é saudável que haja conflitos. E eu diria, Amilcar, que é necessário que haja conflitos. Por quê? Porque as pessoas têm que serem diferentes, elas podem, elas têm que ser diferentes. E sendo diferentes, há interesses diferentes, há entendimentos diferentes. E é estes conflitos que exigem elaboração da linguagem. É esse conflito que exige elaboração ou qualificação das normas, das leis, das regras. É preciso com isso que as pessoas estudem mais, se aperfeiçoem mais, para que possam dialogar sobre as diferenças sem eliminá-las, mas achar uma maneira de conviver com as diferenças. Isso é política. Conviver com as diferenças através do diálogo. E aqui eu falei uma palavra interessante. Legitimamente as pessoas têm direito de exercer as diferenças. Mas o que é legitimidade? Esse é um tema que a política, que a ciência política, que a filosofia política ama. Legitimidade tem a ver com poder, né? Eu vou exercer algo que eu posso exercer, mas será esse exercício legítimo se estiver de acordo com a cultura democrática daquela nação? Então é legítimo quem tem o poder, mas esse poder é reconhecido pela cultura política, pela normalidade política, pela legislação daquele país. E ser reconhecido significa reconhecido por uma cultura democrática. E democrático tem a ver com aquela palavrinha mágica, liberdade. Então a política tem a ver com legitimidade, com poder, com diálogo, com diferenças e com liberdade. Como é que eu garanto a liberdade das pessoas? Primeiro, reconhecendo que todas as pessoas são dignas de dizerem o que querem dizer. Todas as pessoas são dignas de existirem e existirem com qualidade. E se todas as pessoas são dignas, não pode haver hierarquia na hora do diálogo na política. Porque pessoas iguais em dignidade não obedecem umas às outras. Se são iguais em dignidades, eu vou poder ser convencido, porque entendo que é justo o que a pessoa diz, e posso convencer, porque é justo, entendo, porque a pessoa entende que é justo, que é bacana, que é interessante, que é razoável aquilo que eu digo. Mas de maneira alguma eu posso usar da força, posso usar da persuasão pelo diálogo, pela argumentação, mas entre sujeitos iguais, portanto sujeitos delicados, harmoniosos, respeitosos entre si.
Portanto, percebe-se que política é um obrar, é um fazer, é um administrar coletivo, é um fazer com, né? Fazer com o outro, fazer com os outros. E, portanto, necessariamente modifica a realidade. Percebem? Na ilha, eu posso até modificar a realidade física, natural daquela ilha, mas não a realidade humana, não a realidade social, cultural. Agora, em sociedade, haverá mudanças. E quanto mais elas forem harmônicas, tanto melhor. Quanto mais as diferenças forem aceitas, tanto melhor. Porque eu não posso eliminar as diferenças, porque senão eu seria um tirano. Não haverá dignidade humana. Se o meu igual deve se sobrepor, né? Não faz sentido, do ponto de vista democrático e da dignidade. Então as diferenças se mantêm e a realidade vai se transformando de maneira a manter as diferenças, mas que as diferenças sejam o mais harmônico possível, e possível é aquilo que nós podemos acordar. Percebam que política é tudo isso. E eu não falei em corrupção, riqueza, pobreza, e etc, etc, e etc. Então, quando alguém diz a política é suja, a política é de má fé por essência, há um equívoco aqui conceitual. A má fé não é por essência. A má fé é um adoecimento da política. Percebe o que eu falei até agora? Se eu estou de má fé, eu não estou agindo de acordo com a boa administração do espaço público. Se eu ajo de má fé, eu não estou agindo de acordo com respeito à dignidade, não estou agindo de acordo com respeito às diferenças e pela manutenção necessária das diferenças. Portanto, eu não estou sendo um sujeito, apesar de continuar sendo um sujeito político, mas é uma política adoentada, porque eu não posso deixar de ser político se eu estou em sociedade, mas é uma política adoentada. E aquele que nega a política, como eu disse, tudo é ruim, tudo é podre, todo mundo se engana, né? É o peixinho que está na água e os outros decidem o que fazer com essa água e com esse peixinho, sem que ele perceba, ele fica ali, né? Tranquilo, nadando. E aqui é interessante um exemplo que eu posso dar. Bom, eu creio que é interessante, né? Dois sujeitos brigando, um grande, gigante e um pequenininho. Eu, como sou, vamos imaginar, avesso à violência, eu não intervenho e deixo a briga. Ora, a minha não intervenção significa a opção por deixar o pequeno apanhar. Percebem? A minha não intromissão empodera o grande e o pequeno apanha. E se o pequeno vier a morrer pela violência, eu vou até insistir, dizendo, mas eu não tenho nada a ver com isso, eu não me meti. Mas a verdade é que foi a omissão que matou o pequeno, tanto quanto o agressor. Na política é mais ou menos assim, né? O Estado é grande, o Estado é pesado, a sociedade é pesada em relação ao indivíduo. Se eu não intervenho, o grande se sobrepõe ao pequeno, e aí o pequeno pode sofrer as consequências e pode ser uma consequência negativa. Portanto, negar a política talvez seja uma perigosa omissão. Então, tentando fazer um conceito Amilcar, né? Já que a história da filosofia, a história da política já fez conceitos muito elaborados, evidentemente melhores que o meu. Mas eu vou me arriscar, eu posso, né? Eu vou me arriscar dizendo que a política é o espaço da vivência entre pessoas, é o espaço da vivência obrigatória, porque no espaço da cidade, do Estado, né? Então é a convivência, o espaço da convivência obrigatória entre sujeitos que são, do seu ponto de vista da dignidade, absolutamente iguais, do seu ponto de vista da dignidade, são absolutamente iguais, e que, portanto, devem manter as diferenças
e conviver com elas de maneira dialogada e frutífera, qualitativamente crescente, né? É o espaço obrigatório, mas que deve ser, ética, que deve ser coletivo, que deve ser fraterno, que deve ser um espaço em que todos possam colaborar, um espaço livre, porque são sujeitos dignos, e sujeitos dignos não podem ser coibidos, portanto não há hierarquia. E vejam que eu não falei de uma igualdade física, uma igualdade material, porque as pessoas são diferentes materialmente, ao rico, ao pobre, a quem estudou, quem não estudou, e a política deve ter instrumentos para que essas pessoas dignamente, totalmente iguais, do seu ponto de vista da dignidade, possam, o mais possível, viverem uma vida melhor, qualitativamente melhor, né? Tanto que teremos que, ao administrar a política, empoderar os fracos e limitar os fortes, os factualmente fortes, os materialmente fortes, né? Portanto, política não pode ser uma coisa ruim. Ela passa a ser ruim quando ela está adoentada. Então, espero que a minha irmã assista. Vou indicar esse vídeo para ela e para vocês, tomara que gostem. Política é tudo isto. Abraço e até a próxima.